Hoje eu quero compartilhar com você sobre quando o céu ordena frutificação e abundância. Quantos aí estão preparados para crescer e multiplicar? Olha, há uma promessa de Deus para nós, e as coisas não vão continuar como estão. Nós precisamos crer que nesse segundo semestre nós experimentaremos de crescimento e frutificação. Por quê? Porque nós estamos debaixo de uma palavra. Que palavra é essa? Restituição, crescimento, colheita. E eu quero hoje mostrar para você, através do exemplo de Jesus. Jesus ficou com os discípulos durante 3 anos e meio. E nos evangelhos, mostra pelo menos 4 vezes que Jesus ressuscitou e ele se manifestou aos seus discípulos. A primeira pessoa para quem Jesus se manifestou foi para Maria Madalena. Por quê? Quando ele morreu, todos os seus discípulos foram até o túmulo e ficaram lá um tempo. E aí alguns discípulos, passados alguns dias, foram embora. Qual foi a única pessoa que permaneceu lá, mesmo sendo mulher? Maria Madalena. Você vê, Jesus, ele permaneceu com seus discípulos, mas a primeira pessoa para quem ele se manifestou não foi para nenhum dos 11. Né? Porque você sabe que até então Judas já tinha suicidado. Ele apareceu para quem? Maria Madalena. Por que Jesus apareceu para ela? Porque quem tem um coração faminto, Jesus se manifesta para ele. Quem tem um coração apaixonado, um coração que ama, Jesus se manifesta para ele. Jesus não respeita títulos. Não é que ele não respeita, vou corrigir. Jesus não é atraído, não é por títulos, porque eu sou pastor, outro é discipulador, o outro é bispo, outro é apóstolo, né? O outro é apostila. Jesus não manifesta, não é por títulos, ele é atraído por um coração que o ama, um coração que deseja. Então a primeira pessoa pela qual Jesus manifestou foi para Maria Madalena, mas não quero falar sobre ela. E eu estou falando do Evangelho de João. No Evangelho de João, Jesus mostra pelo menos 4 vezes que ele se ressuscitou e que ele se manifesta aos seus discípulos. Agora, nas 3 vezes que ele manifestou aos seus discípulos, ele tratou uma área da vida deles. Cada vez que Jesus se manifestou na vida dos discípulos, ele tratou o quê? Uma área da vida deles. E eu quero hoje mostrar para você, porque eu penso que esta pregação, esses momentos que ele se manifestou, eles são pedagógicos. Jesus quer ensinar para nós algo e ele quer tratar áreas das nossas vidas. Eu não sei quanto a você, mas eu me vejo num processo onde Deus está tratando áreas da minha vida. Mas Deus nunca nos trata para nos reprovar. Toda vez que Deus trata você, é porque Ele vai promover você. Cada vez que Deus trata você, ontem eu estava conversando com um irmão desse que está sendo tratado. E eu expliquei para ele algo que nós ensinamos alguns anos atrás. Quando você pega um ferro puro, ferro, ele tem um valor. Mas quando você pega esse ferro e trabalha e faz uma ferradura, é um outro preço. É o mesmo ferro, mas por que o preço aumentou? Porque ele foi trabalhado. Se você pegar um relógio caríssimo, lá tem peças nele bem pequenas também de ferro. Mas por que esse relógio hoje vale tantos R$1.000? É porque ele foi trabalhado, foi colocado em um lugar e por causa disso aumentou o seu valor. Cada vez que Deus trabalha na sua vida, você também aumenta o seu valor diante de Deus. Cada área que Deus trabalha na sua vida, que Ele te ensina, que Ele te instrui, Deus está levando você para um outro nível. E eu quero hoje, nessa manhã, dizer para algumas pessoas, Deus está levando você para o próximo nível. Às vezes você não entende o processo. Nossa, eu estou retrocedendo. Já viu essas frases que nós usamos? Por que nós classificamos que nós estamos retrocedendo? Porque nós temos uma mente ainda, às vezes, comercial. Quando você tem 100 e agora você tem 50, o que você fala? É óbvio, pastor, você não entende matemática, não? Você está retrocedendo. Então, mas é porque a nossa mente é uma mente, às vezes, natural e comercial. Na mente espiritual, aquilo que Deus está trabalhando na sua vida, você nunca retrocede. Quando Deus está trabalhando na sua vida, por mais que você está retrocedendo,
é porque Deus está levando você para o próximo nível, para depender dele de uma maneira ainda maior, para depender dele de uma maneira ainda maior, mas também para experimentar de crescimento como você nunca experimentou, porque talvez tem muitas coisas que você pode testemunhar, que foi fruto da sua sabedoria, engenhosidade, sabe, disciplina, nada de errado com isso, mas aquilo que você vai experimentar não tem origem em você, aquilo que você vai experimentar é crescimento, é abundância de Deus na sua vida. Quantos querem experimentar isso? Amém? Então eu quero mostrar para você essas 3 áreas que o Senhor tratou na vida dos discípulos. Essas manifestações são pedagógicas e eu creio que o Senhor está edificando áreas que são vitais para o crescimento. Diga assim, áreas, agora em português, diga assim, áreas que são vitais para o meu crescimento e também para o avanço de Deus. A primeira área que o Senhor tratou está escrito aqui em João capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde, João 20, 19. Coloca para mim, por favor. Ao cair da tarde, daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Quem que trancou as portas? Os discípulos. Trancaram as portas por causa de quê? Por causa de medo dos judeus. Porque aquilo que tinha acontecido com Jesus, eles agora estavam temendo que iria acontecer com eles também. Mas o que é interessante? Estavam trancados as portas com medo dos judeus. Isso é conversa para outro dia, mas isso aqui frisa isso, com medo dos judeus. Veio Jesus, pôs-se no meio deles, mas a porta não estava trancada? Não estava trancada? Estava. Portas trancadas não impedem Jesus de se manifestar para você. Mesmo que você tenha trancado, mesmo que foi você que está com medo, nós pensamos, nossa, se eu tiver medo, como que o Senhor vai manifestar? Eu quero dizer para você, Ele é amoroso, gracioso, mesmo no meio do medo, Ele se manifesta para você. E diz a Bíblia, veio Jesus, pôs do lado direito, não, esquerdo, aonde que Jesus se pôs? No meio. Porque quando você está com medo, Ele vai se manifestar no meio. Ele está dizendo em outras palavras, eu sou o centro. Não fique olhando para a direita, para a esquerda. Não olhe para homens, não olhe para líderes, não olhe para governo. Olhe para o meio, olhe para o centro. Cristo é o centro. Ele se manifestou e qual foi a palavra que Ele disse? Paz seja convosco. Vamos falar bem alto nessa manhã? Paz seja convosco. De novo, paz seja convosco. Todo recomeço gera medo. Eles não sabiam como seria a partir de então, porque enquanto Jesus estava com eles, Jesus multiplicou pães, Jesus multiplicou peixes, Jesus andou sobre as águas, Jesus ressuscita um homem depois de morto 4 dias. Jesus está com eles e Jesus então fala só uma palavra. Os romanos caem para trás. Ele é muito forte, Ele é poderoso, mas da mesma forma é humilde. Ele cura pessoas, Ele ressuscitou outras. Ele toca, quando Ele vê aquela mulher, mesmo não sendo parente dele, a viúva de Naim sofrendo, e Jesus se compadece dela e ressuscita o filho para aquela mulher que já havia perdido o marido, agora tinha perdido o filho. Mas agora os discípulos estão sozinhos, estão com medo. Jesus morreu, tudo é muito novo. E eles trancaram as portas, e aí Jesus se manifesta. Qual que é a primeira área que Deus quer nos ensinar nessa manhã? Medo. Eu quero perguntar para você, por que você está com medo de doença? Por que você está com medo a respeito das coisas que estão acontecendo no país? É hora de nós abrirmos a Bíblia dentro da nossa casa. É hora de abrirmos a nossa Bíblia e falar para nós mesmos. E falar para o nosso corpo, falar para nossas emoções, falar para a nossa circunstância. O medo tem origem em informações, assim como a paz também tem origem em informações. Ninguém acorda com medo. Escute-me, o medo é algo, como seus sentimentos, é algo neutro, entende? O medo tem origem em uma informação. Por que você está com medo? Tem origem em uma informação. Tem origem em alguma coisa que aconteceu com você, ou você ouviu, ou você viu, ou você sonhou. Eu me lembrei de um discípulo agora,
Eu era supervisor aqui no estado de Goiás, então eu viajava para visitar muitas igrejas. E sempre quando um discípulo estava comigo, eu tenho costume, seja de avião, de ônibus, de carro, eu sempre oro antes de viajar. Aprendi a orar. Eu acho que você deveria orar também, abençoando a viagem, guardando. Aí eu pedi o discípulo para orar. A oração dele, ele começou: Senhor, queremos abençoar essa viagem. Repreende todo espírito de batida, todo espírito de acidente. Senhor, está repreendido, está cancelado. E foi uns 4 minutos, sem exagero, falando de acidente, repreendendo. Ele amarrou os demônios, queimou uma metade, jogou para o inferno. Aí eu bati a mão na perna dele assim. Falei: deixa eu te falar uma coisa. Você sonhou com um acidente? Ele falou: eu sonhei. E quando o Senhor me ligou, me convidando, eu quase não fui. Eu falei: pela sua oração deu para perceber que você está com medo. Você quer voltar? Ah, pastor, falar assim, se eu quero, eu quero. Mas eu não vou não. Falei: vamos orar diferente agora? Vou falar uma coisa para você, isso não tem mérito em mim não. O Espírito de Deus me ensinou. Toda vez que eu sinto preocupação, medo em alguma área, ou eu sou atacado, seja em sonho, na minha mente a respeito de algo, eu procuro na Bíblia todo versículo que tem de proteção justamente nessa área. Você percebe como que você vence o medo? Falei: então nós vamos orar. Falei: nós vamos orar agora os salmos. Nós vamos declarar o seguinte: o Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, os anjos do Senhor, e os guarda e os livra. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. 1000 podem cair ao meu lado, 10 carretas na minha direita, mas eu não serei atingido, porque somente o Senhor dará ordem para me guardar e me proteger. Eu sou amado e coisas boas. Aí eu falei: começa a orar dessa forma. O que você vai se encher? De alegria, de paz, porque tudo que você foca, você engrandece. Não tem nada de errado você orar proteção, mas todas as vezes que você está orando, repreendendo demais, gastando um tempo falando só de uma coisa, talvez você não percebe, mas você nem sabe como funciona no seu cérebro, mas é isso que acontece. Cada vez que você fala disso, mais isso aumenta dentro de você. Sabe por que algumas pessoas vivem com medo? Porque você vive falando a respeito disso o tempo todo, e até na sua oração, às vezes tem medo. Senhor, cancela isso agora. Senhor, amém. Já orou uma vez? Suficiente. Se você tiver medo, ore pela proteção, ore pelo cuidado. Se você sente medo, clame pela bondade e pela graça de Deus, e não fique o tempo todo só repreendendo, só cancelando. Você sabe, o Jesus queria tratar essa área na vida dos discípulos. Por quê? Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. No amor não existe medo. Diga assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Diga assim: nessa manhã, eu lanço fora todo medo, toda preocupação. Amém? Você sabe, o diabo escraviza as pessoas por causa do medo. Infelizmente muitas pessoas têm vivido uma vida cheia de medo, cheia de preocupações, cheia de angústias. Não é essa a vontade de Deus para nós. Irmãos, eu quero declarar sobre a sua vida nessa manhã: você vai vencer o medo. Você vai vencer o medo. Por quê? Porque o medo escraviza. Quantas pessoas às vezes querem avançar, multiplicar uma célula? Por quê? Não, eu queria até começar uma célula aqui, pastor, mas eu fico preocupado, eu tenho medo das coisas não dar certo. Quantas pessoas às vezes têm ideias, não avança, não prospera, não cresce? Por quê? Por causa do medo. Se nós tivermos medo, não há como avançarmos. Quando nós lançamos os alvos, quantas pessoas você vai levar para o encontro? Por que alguns não são mais ousados para fazer pedidos grandes? Tem uma coisa que bloqueia: medo. O Senhor estava dizendo: vocês serão instrumentos de salvação e edificação. Em outras palavras, Deus estava dizendo: Pedro, através de você, 3.000 pessoas vão se converter. Você não pode ter medo. Você não pode ter medo dos judeus, você não pode ter medo de circunstâncias. Irmão, eu vou falar para você:
o diabo escraviza pelo medo, mas o Deus que nós servimos é chamado de o príncipe da paz. Príncipe da paz. Deus sabia, porque Ele é onisciente e sabe todas as coisas, acerca do nosso país, acerca do que está acontecendo. Eu discordo de muita coisa disso, eu acho que realmente tem muita coisa diabólica. Mas deixa eu te falar, quem sabe não foi para um tempo como esse que Deus nos plantou aqui? Resolve viver cheio de medo? Hoje você tem gente que está cancelando viagens, não quer comprar mais coisas, não quer fazer isso, não quer... Olha a maneira do país. Então quem determina o que você vai fazer é a circunstância, não é a palavra? Porque se Deus quer que você compre uma casa nesse momento agora, você vai comprar ou não? Não, nós precisamos mudar o governo. Mudar o governo? Então quem define a sua vida é um governo? Quem deveria definir sua vida é quem está no trono. E se Deus quer prosperar você justamente nesse momento? Sabe por que alguns não estão prosperando mais? Porque não estão acreditando. Porque não acredita. Pastor, você não está lendo as coisas não? Estou. Talvez estou lendo o que você não lê. A palavra de Deus, que enriquece você, que enche você de fé. Olha, eu vou falar para você, nós temos que tomar cuidado. Porque nós vivemos uma geração cheia de medo. Não é normal, as crianças de hoje têm muito medo. É um negócio, mas assim, com muito amor e cuidado eu vou falar disso. Se eu falar alguma coisa que não for legal, o pastor Rubinho depois corrige durante a semana ou final de semana. Mas cuidado, porque às vezes quem planta medo no coração das crianças são os pais. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, porque senão você não vai virar nada na vida. Gerando medo. Não. Fala para ele, você tem que estudar, sabe por quê? Porque você é homem e mulher de Deus. E homem e mulher de Deus é inteligente. Porque você vai prosperar muito. Porque você não vai ser alguém da média, mediano. Você vai ser alguém excelente em tudo que você faz. Coloca o cinto. Porque se bater o carro, sabe como é que é? Está colocando medo no filho. Coloque o cinto. Porque nós somos gente de Deus e nós também honramos e respeitamos as autoridades. Eu não quero, você não faz o que você quer, coloca agora. Usa autoridade se necessário for. Mas enche de medo. Está vendo? É uma coisinha pequena. É esposa cheia de medo, marido cheio de medo. A primeira área que Deus tratou na vida dos discípulos, depois que Ele apareceu, foi: paz seja convosco. Alguns, porque algum membro da família tem uma certa doença, ele acaba temendo que vai ter o mesmo problema com você também. Aí vive com medo de ter um câncer, medo de doença. Querido, o medo escraviza, o medo atormenta. E quem vive com medo, vive atormentado. Quantos acreditam nisso? O medo escraviza, o medo atormenta. Tem pessoas hoje que vivem atormentadas, por quê? Porque são cheias de medo, cheias de preocupação. Sabe, o medo atormenta os filhos de Deus. Pessoas que eram para viver em paz, em alegria, cheio de convicção, mas vive cheio de medo, vive cheio de angústia. Em nome de Jesus, nessa manhã eu quero declarar que você vai viver uma vida em paz e vai reinar em vida sobre o medo, porque quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, Ele venceu o diabo, mas venceu também o medo. Tem pessoas hoje tão abençoadas, tão inteligentes, homens de Deus, morrem de medo de quebrar. Irmão, você não deveria ter, sabe por quê? Você não tinha nada. E hoje você tem tanto, mais do que você precisa. Você acha que combina com Deus? Você acha que Deus é um tipo de que te dá depois toma? Não. A bênção de Deus vai multiplicar e crescer na sua vida. Mas livra-se do medo. Livra-se de viver uma vida cheia de preocupações, de angústias, sabe, de tormentos, me falta a palavra agora. Vamos lá, lembrei o que eu ia falar. Versículo 21, passa para frente. Eu amo isso aqui. Por quê? Volta ao 19. Ele chega no meio deles e diz o quê? Paz seja convosco. Versículo 21. Disse, pois, outra vez: paz seja convosco. Quantas vezes? Outra vez. 2 vezes. Paz
seja convosco. Será que nessa manhã não tem pessoas que precisam ouvir isso? Paz seja convosco. O Senhor está aqui nessa manhã para dizer, você não vai viver o segundo semestre atormentado, com angústia, preocupado. Paz seja convosco. Paz na sua casa, paz na sua saúde, paz nas suas emoções, paz no seu ministério, paz na criação dos seus filhos, paz na sua vida. Você vai ter paz na sua casa. Deus não te salvou do inferno, Deus não te salvou do pecado para você agora viver uma vida angustiada. Não faz sentido isso, pelo amor de Deus. Passamos por lutas, sim, dificuldades, tribulações, passamos, mas não podemos viver com medo, não podemos viver angustiado. Assim como o Pai me enviou, eu também vos enviei. Agora, por que ele diz paz seja convosco? Ele prova. Passa para frente, por favor, versículo 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aleluia! Recebei o quê? O Espírito Santo. Deixa-me dizer algo da parte de Deus para você. Você só pode receber o Espírito se você estiver em paz. Você só pode receber o Espírito se você estiver em paz. Por isso que o diabo luta 24 horas para tirar a sua paz. As coisas de Deus fluem quando você está em paz. Por isso que o inimigo tenta atormentar a sua casa. Na minha casa, eu não sou perfeito, não sou mesmo. Mas tem um combinado com a minha esposa e os meus 3 filhos. Inclusive eu ensino isso para minha menina. Eu não permito na minha casa grito. Eu sempre falo, vamos atacar a solução. Vamos pensar na solução. Por quê? Porque ambientes tormentados demais, não flui presença de Deus. Não flui o Espírito. O Espírito flui num ambiente que tem paz. O Senhor chegou e falou 2 vezes para eles: paz seja convosco. Paz seja convosco, e soprou sobre eles o Espírito. Você quer ver o Espírito fluir na sua casa, na criação dos seus filhos, no seu casamento? Clame pela paz dentro da sua casa. Você não falou amém porque você não concorda ou que você está meio confrontado assim? Você lembrou de sua casa? Lembrou das gritarias? Nós vivemos uma vida muito tormentada, às vezes, muito preocupada, agitada. É preciso, às vezes, ter paz. Hoje de manhã, o homem de Deus foi lá me buscar, e eu vi que ele estava lá na rádio Vinha FM, acompanhando. A Vinha FM é o quê? A rádio é o quê? É uma frequência. Então, 91.9 é uma frequência, FM. Então, por causa dessa frequência, você capta o que está lá na programação. Palavra, oração. Eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã, olha para cá. Se tiver alguém dormindo do seu lado, acorda ele, porque é uma revelação. Depois você dorme de novo, olha para cá. Qual que é a frequência do Espírito? Qual que é a frequência onde o Espírito fala? Qual que é a frequência onde Deus fala com você? Tem gente que está dizendo: pastor, Deus não fala comigo. Eu posso te ajudar. Você não fica em paz, velho. Vida atormentada, agitada. Mas é assim que eu sou. Então você tem que mudar. Não é Deus que vai mudar por causa de você. Você tem que mudar. Você tem que aprender a ficar em paz. Você tem que aprender. Alguém precisa falar isso para você. Você tem que aprender a ser uma pessoa de paz. Porque nessa frequência... Sabe por que Deus não manifesta no meio desse tumulto, Porque senão ele está reforçando um comportamento. Os caras estão cheios de medo. Ele diz: paz seja convosco, lá no centro. Depois de novo, paz seja convosco. Aí ele disse: agora, vocês entenderam? Entrar na frequência do Espírito. Soprou sobre eles o Espírito. Esse irmão que eu conversava com ele ontem falou: pastor, estou tendo dificuldade de ouvir Deus. Eu falei: irmão, com muito amor e carinho eu preciso te falar isso. Eu uso essa frase só para fazer efeito, mas eu entro para dentro mesmo. Com muito amor e carinho, é claro. O Rubinho já ouviu falando isso na reunião da Vinha, né? Irmão, você me perdoe, com muito amor e carinho. Falei: você dorme de madrugada, está acordando desse jeito. Que horas que Deus vai falar com você? Tem um momento que você consegue pegar seu celular e pôr ele assim, e orar, e dizer: Deus, eu estou querendo tomar uma decisão, qual é? Deus vai falar com você, amado.
mas você tem que sintonizar. Não adianta chegar lá e estar na frequência da AM. Ô pastor, eu estou aqui em Goiânia, aqui estou na 91.9. Nem tem essa não, mas só no meu exemplo tem. E não estou conseguindo captar, está saindo coisa de esporte. Filho, qual que é a frequência que você está? AM. Não. A frequência é S. Que frequência é essa? É a frequência do Espírito. É do Espírito Santo. Ok? A frequência do Espírito é essa. É a paz. É quando você dobra o seu joelho. Vou tomar ou não a decisão. Vai falar com Ele. A paz é o hábito. Agora, o que te garante a paz? Está aqui no versículo 20. Põe o versículo 20. Por que, pastor Rubim, que nós podemos ter paz? Por que nós podemos ter paz hoje? Mesmo morando no Brasil, mesmo com esse presidente, por que nós podemos ter paz? E dizendo isso, lhes mostrou as mãos. O Espírito de Deus está movendo aqui nessa manhã. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Por que as mãos? Quando você é cobrado de uma dívida e que você paga, como é que você faz? Não, está aqui, ó, eu já paguei. É assim ou não é? Quando ele mostrou as mãos, ele está dizendo: ô Pedro, sua salvação já foi paga, sua cura já foi paga, a respeito dos seus filhos também já foi pago, a respeito da sua empresa já foi pago, a respeito do seu ministério já foi pago. Aqui, sabe, os cravos estavam aqui, não pôde me detê-lo, porque em mim não tem pecado, porque no terceiro dia eu ressuscitei. Já está pago, já está pago. Por que ele mostrou os lados? Porque Isaías 43:3 diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, mas ele foi dilacerado lá na cruz do Calvário. Toda maldição que estava sobre você, maldição hereditária de doença, de enfermidade, de miséria, de pobreza, ele disse: já foi pago, está aqui, já foi pago, já levei lá na cruz do Calvário. Eu quero declarar nessa manhã: já foi pago. Por isso você pode ter paz, aleluia. Você pode ter paz porque você é bom, maravilhoso? Não, por causa da obra do Calvário. Irmãos, Deus enviou o seu Filho, Ele morreu na cruz para nos dar vida e vida em abundância, para nós ficarmos com medo, para nós vivermos cheios de angústia, cheios de preocupação. Quantas pessoas não têm acessado mais coisas em Deus porque são cheias de medo, de preocupação. Sempre quando você estiver com medo, lembra que tem uma mão que diz para você: paz seja convosco, paz seja convosco. Sempre que você estiver com medo de maldição hereditária, de doença, lembra que Ele te mostrou os lados. Nada da Bíblia é por acaso. Por que Ele faz questão de mostrar as mãos e os lados? Para dizer: já está pago. Sua salvação já está paga. A sua paz já está paga. Se isso não consegue tocar seu coração, que o Espírito possa ministrar em você hoje. Não viva com medo. Não viva cheio de angústias. Não viva preocupado. Por que você não precisa viver preocupado? Mais uma vez, o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu quero declarar nessa manhã que você vai desfrutar da paz, da alegria do Espírito Santo na sua vida. Diga amém, por favor. A segunda coisa que eu quero compartilhar com você, que o Senhor aparece para eles, ainda em João, está agora no capítulo 19, versículo 26. A primeira área que o Senhor tratou foi em relação ao medo. A segunda área eu vou mostrar para você lendo na palavra de Deus. Passado, João, eu acho que é 20 então, 20, 26. Vê se tem esse lá. João 20, 26. Passado 8 dias, isso mesmo, obrigado. Falei de João 19, mas estava errado. Passado 8 dias, então, Ele apareceu no primeiro dia da semana, no domingo, depois apareceu domingo de novo. Passado 8 dias, estava outra vez ali reunido os seus discípulos, e Tomé com eles.
Na primeira vez Tomé não estava, mas nessa ele estava. Estando as portas trancadas, você vê que o medo é uma coisa que não é tão simples, né? Jesus disse paz, soprou o Espírito, de novo, ele estava com as portas trancadas. Veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse o que de novo? Pela terceira vez, paz seja convosco. Que nessa manhã, pela terceira vez, o Senhor diga para você hoje, paz seja convosco. Versículo 27. E logo disse a Tomé, qual foi a primeira pessoa que Jesus se manifestou e foi direto para ele? Tomé. O Senhor disse o que para ele? Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também e põe aqui a mão no meu lado. Todo mundo diz, não, que bênção, né? O Senhor foi lá, gracioso, manifestou a Tomé. Sim, mas Tomé, com muito amor e carinho, ouviu algo de Jesus. Tomé, põe aqui a mão, põe aqui o dedo. Aí o Senhor olhou no olho dele e falou assim, Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Não seja o quê? Incrédulo, mas crente. Respondeu Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, essa é a palavra dele para nós nesta manhã. Porque me viste, crestes? Bem-aventurado, feliz são os irmãos da Orvalho, feliz é o Francisco, que nunca me viu, mas creu. A segunda área que o Senhor quis ensinar para os discípulos é a fé que não se apega nos sentidos. Como nós estamos precisando falar desse assunto. Tem muitos lugares que ensinaram as pessoas a sentir algo. Pastor, como que eu posso crer em algo que eu não sinto? Então, essa é uma fé intelectual. Como é que você se sente perdoado? Fala para mim, como é que você se sente perdoado? Como é que você se sente perdoado? Como é que você se sente salvo? Você não sente. Você precisa apenas crer. Em nome de Jesus, vamos avançar para o próximo nível. Tem muita gente que gosta de ficar sentindo algo. Tem algo de errado em sentir algo? Não. Mas deixa eu te falar. Você precisa ter uma fé madura, uma fé inteligente. A fé madura, a fé inteligente é a fé que crê no Evangelho, na Escritura. Se eu estou sentindo é uma coisa, se eu não estou sentindo, está escrito. Está escrito. Jesus nunca venceu o diabo dizendo, eu sinto de mandar você agora sair. Não, ele disse, está escrito. Não só de pão viverá o homem, está escrito, ao Senhor teu Deus dará ordem aos teus anjos para guardar, está escrito, a fé que apoia nos sentidos, é uma fé frágil, porque vamos ser honestos aqui, quem sente sempre, todo dia, toda hora? Você acha que eu estou sentindo toda hora? Não, e o que eu faço quando eu não estou sentindo? Eu faço o que tem que ser feito. Essa é a diferença entre homens, crianças e homem e criança. Criança faz só o que gosta, homens fazem o que é necessário. Mas eu não aguento quando tem homens que alguém tem que lembrar ele que ele já é homem. Não, pastor, eu não fui lá porque eu não estou sentindo. Teve um irmão esses dias que disse que não foi para o nosso encontro porque ele não estava sentindo. Eu falei, não, o que você quer da próxima vez? Sentir o quê? Me fala, se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar, ué. Eu sou um facilitador, esse é um dos nomes de pastor, facilitador. Não senti de Deus de ir para o encontro. Falei, então só tem um que não sente de Deus de ir para o encontro, é só o diabo. Salvar vidas, curar pessoas. Você não sentiu? Não, você é livre, você não quer ir, você quer viajar, você é livre, a vida é sua. Mas falar que você não sentiu, esse é o problema. Esse é o problema porque que gente desiste de células. Esse é o problema porque homens desistem de famílias. Abandonam famílias, filhos. Por que não? Eu percebi que eu preciso cuidar mais de mim. Eu cuidei muito tempo de vocês, eu preciso cuidar mais de mim. Não. É voz do diabo. Homens, quando tem famílias, tem que cuidar da família dele. Pronto, e acabou. Até quando? Até Jesus voltar. Tem negócio de cuidar de você. Que história é essa? É a fé do sentido. Aí o Juninho não está sentindo, ele não faz.
Que história é essa, Juninho? Está na hora de você deixar de ser Juninho, né? Nós estamos na época que jogadores estão jogando, profissionais, levam uma goleada, o cara sai chorando, pelo amor de Deus. O que é isso que está acontecendo com esse mundo? Por isso que tem Júnior no nome. O meu não é Júnior, é Júnior. Diferente, não tem um R. Júnior, Francisco Júnior. Porque eu não sou Juninho, nada contra o Juninho. Eu te amo, Juninho. Mas não seja um Juninho, pelo amor de Deus. Fé de sentidos. Cuidado. Tomé foi exortado, sabe por quê? Porque os discípulos falaram, Jesus veio aqui, não acredito. Jesus manifestou, não acredito. Eu só acredito na hora que eu tocar. Aí o Senhor foi lá e manifestou para ele. Falou, Tomé, eu sou muito gracioso, eu vou ensinar algo para você. Você quer tocar? Toca. Você quer tocar aqui também? Quer tocar, Juninho? Tomé, Juninho, toca. Mas eu vou falar uma coisa para você, Tomé, olha no seu olho. Bem-aventurado, um nível maior, é daqueles que nunca viram, mas creram em mim. Deixa eu te falar uma coisa. Tem hora que você precisa ouvir Deus e você não vai sentir nada. Você simplesmente vai caminhar em cima de uma palavra. Pastor, às vezes direciona um líder para você. Por que a obra de Deus não avança mais? Sendo muito honesto com você. Porque nós temos irmãos que não são submissos 100%. Eu preciso de você para liderar uma célula em tal lugar. Não, eu não senti de Deus, não. O seu pastor é um homem de Deus, participa de uma liderança, de um presbitério. Eles tinham uma necessidade, viu que você era pessoa. É muito ego. Eu não senti vontade. Eu preciso orar sobre isso. Por isso que a obra às vezes não avança mais. Porque nós temos muita gente só dos sentidos. Nós precisamos voltar para as Escrituras e fazer o que temos que ser feito. As pessoas eram para nós, não faz sentido você deixar tudo que você estima aqui para ir para um outro lugar. E não faz mesmo. Mas é por que nós fomos? Porque é uma fé que não faz sentido. Não é uma fé porque eu estou sentindo. Ei, nós precisamos acreditar no que está escrito. Precisamos sustentar o testemunho da mensagem do Evangelho. Você imagina Paulo lá no naufrágio, picado por cobra. Eu não estou sentindo não, o cara estava lá para pregar um Evangelho, para ministrar a palavra. Ele estava sentindo cansaço, sentindo muita coisa, mas ele sustentou, irmãos, em nome de Jesus. Sejamos nesse tempo agora, sabe, corrigidos em amor pelo Espírito, porque cada área que o Senhor manifestou, Ele está tratando algo. Você imagina se Pedro está dizendo, não, eu sinto melhor ficar aqui. Foi o que aconteceu. Por que os apóstolos foram os últimos a saírem de Jerusalém? Por que os irmãos foram primeiro? Por que você vê Deus usando Filipe, outros? Era para usar os apóstolos, porque eles sentiram de ficar em Jerusalém. Aí o Senhor teve que permitir a perseguição para dispersá-los. Eu estou conversando com você hoje da parte de Deus e te levando, pela graça de Deus, eu não tenho poder nenhum de fazer isso, para um nível de uma palavra mais profunda. Um nível. É preciso, às vezes, marido, esposa, orar e perguntar a Deus, qual é a sua vontade para nós? Aonde que o Senhor quer nos plantar? E não só simplesmente, é melhor aqui. Nós tivemos, às vezes, pastores que foram enviados e chegar na cidade junto com a esposa, eu respeito isso. Mas veja como o mundo espiritual olha isso. Que a esposa olharam junto com o marido. Não, a cidade aqui ainda está em desenvolvimento, nem shopping não tem. Como que o Evangelho vai crescer se nós estamos ainda com pessoas que estão olhando por coisas dessa forma? É a fé nos sentidos. Por que às vezes pessoas saem de discipulados, saem de igrejas? Porque são muito sentimentais. Não são espirituais. Eu sei que os amém diminuiu agora, mas é para te ajudar. Eu ando com esse irmão aqui, porque ele é homem de Deus, e é mulher de Deus. Não tem nada a ver de sentimento, é aliança, é propósito, nós estamos juntos. Nós andamos juntos, não é porque, acho que o nosso santo não bateu, e se combina com gente de fora. O mesmo escrito, o Cristo que habita. Um dia um irmão quis me confrontar com isso, eu falei, tem algum problema. Porque o Cristo que habita em você é o mesmo que habita em mim. Como é que os dois não bateu? Em mim tem Cristo.
Se não bateu, tem alguma coisa em você que está estranho. Como é que não bate, pastor Jonathan? Se o Cristo está em você, mas eu não gostei do seu estilo, nem eu do seu. Mas o que me importa isso? Nós não estamos aqui por causa de estilo, nós estamos aqui por causa de propósito. Nós estamos aqui por causa de propósito. Nós estamos aqui por causa de aliança. O Senhor estava dizendo isso, ô Tomé, ô Pedro, ô Tiago, eu vou levar vocês para um outro nível, e lá não dá para ter essa coisa de fé de sentidos, lá é fé do propósito. Quantos estão me entendendo nessa manhã? Realmente, quantos realmente estão ouvindo isso assim com temor no seu coração? Por que o Senhor disse isso? Para que nós não caímos no mesmo erro de Tomé. O Senhor estava dizendo que ele era abençoado por tocar nele, mas bem-aventurado seria nós que nunca o vimos, mas cremos que ele é Deus. Ele é Deus, diga assim, ele é Deus. Irmãos, a fé é a mais importante de todas as graças que nós recebemos. E o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 1? Estou passando para a parte final. David, meu tecladista predileto, suba aqui por favor. Tem que toda vez citar o nome dele, porque ele disse que uma vez eu não lembrava do nome dele. Oh Deus, já está perdoado já. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A palavra convicção no original é garantia. Quando você compra algo, e mesmo não levando um objeto para sua casa, uma televisão por exemplo, a pessoa te entrega um documento. Aquele documento é a garantia que você tem, que vai chegar. Ou que se der algum defeito, você pode ir lá, confiado na garantia. Então, traduzindo dessa forma, ora, a fé é a certeza, diga certeza. Tem sentimento na fé? Não. Diga assim, fé é um espírito. Por isso que quando Josué e Caleb foram visitar a terra, eles depois gritaram, Números 13, 29, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Lá em Números 14, 24, o Senhor diz, nenhum daqueles que me puseram à prova 10 vezes, haverá me desprezar. Mas Caleb sim, porque nele houve, põe para mim, Números 14, 24, outro espírito. Fé não é sentimento, fé é espírito. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito. 2 Coríntios 4, 13, tendo porém o mesmo sentimento da fé, isso, obrigado. Tendo porém o mesmo sentimento da fé, não, tendo porém o mesmo espírito, diga assim, fé é um espírito, você já tem o espírito da fé. Eu não estou sentindo, mas eu estou convicto em cima de uma palavra, vai acontecer, a porta vai abrir, o menor virá a ser 1000, minha célula vai multiplicar. Por que nós não temos líderes que colocam a data da multiplicação? Quantos líderes nós temos aqui? Eu quero desafiar um pouco sua fé hoje. Levanta sua mão, sem vergonha, sem constrangimento, levanta mesmo sua mão. Sua célula, fica com a mão levantada, tem data de multiplicação? Não, né? Minha amor, estou te constrangendo não. Mas se vocês lerem no manual da visão de célula, quando ela inicia, ela tem que ter uma data de multiplicação. Mas eu que determino o dia que vai multiplicar? Não, você vai orar, ué. Por que não tem data? Porque quando não tem data nós não nos comprometemos, né? Então não descanse, pastor, é Deus que vai fazer. Aleluias, glória a Deus. Sabe por que é importante ter data? Que quando você coloca uma data, isso vai fazer você ajoelhar e gemer diante de Deus. Vai fazer você ter encargo pelos seus familiares, pelos seus amigos que estão indo para o inferno, para as pessoas que às vezes estão sofrendo, e que muitos de nós abraçamos elas no final do ano, na festa de família,
mas esquecemos que elas precisam nascer de novo. Quando você colocou uma data e você está vendo lá 15 e a minha está com 9, eu preciso de 6, você está orando, você está declarando, você coloca um banner, você chama a sua mulher, você espontaneamente vai jejuar uma vez por semana, porque eu estou orando, Deus me dá 6 vidas. Aí você lembra, nós estamos com um alvo ousado na Videira Belo Horizonte. E alguém diz: pastor, por que você tem alvos? Porque homens de Deus têm que ter alvos. Qual que é o alvo da igreja para o final do ano? Precisamos ter. Então tem um banner como nós temos do Cursão de CTE de algum alvo. Toda vez que você chegar aqui e lembrar, a Orvalho, nós vamos chegar a 500, nós vamos chegar a 600, porque quando nós temos alvos, nós temos homens orando por isso. Nós estamos olhando para algo e nós nos comprometemos. Não é uma fé que tem sentimento, é uma fé que tem o Espírito. Diga amém. Por último, esse último tópico deu título à minha pregação: quando o céu ordena frutificação e abundância. A terceira área, João capítulo 21, verso 1. A primeira área que Deus tocou foi em relação ao medo. Diga-se medo. A segunda área qual foi? A fé, sentimentos. E a terceira área foi, que o Senhor tocou, foi a falta de frutos. Você deveria se incomodar de não estar frutificado, porque dentro de você tem espírito e tem vida. Você deveria se incomodar de não estar frutificado. Não é vontade de Deus a esterilidade espiritual, não é. Se cada um de nós nos comprometemos uma vida por ano, não estou falando uma por mês não, por ano, nós teríamos a chance de multiplicar e dobrar a igreja pelo menos uma vez. Uma vida, 365 dias, ganhar uma vida, consolidá-la e batizá-la. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos. Tornou a manifestar. Na primeira vez, ele tocou na área do medo. Na segunda, dos sentidos. Na terceira, junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. O que ele falou? O que ele falou? Mas de onde que Deus tirou ele? De onde que Deus tirou ele? O que ele ouviu do Senhor lá em Mateus capítulo 4? Vinde a mim, que eu vos farei pescadores de homens. Tudo indica que a morte de Jesus foi para os discípulos como um sobressalto. Eles ficaram desanimados, perderam o senso de propósito, voltaram a fazer o que faziam antes. Voltaram a fazer o que fazia antes. Você quer saber de uma coisa? Esse negócio de ficar aqui, você quer saber? Eu vou pescar. Como ele era mais velho, ele tinha uma liderança sobre os outros. Disseram-lhe os outros: nós vamos contigo. Saíram e naquela noite nada apanharam. Trabalhou a noite toda e nada apanharam. Sabe por quê? Porque João capítulo 15, versículo 5 diz: sem mim nada podeis fazer. Todas as vezes que nós queremos fazer coisas sem a dependência de Deus, nós vamos trabalhar muito e ter pouco fruto. Se você tem feito muita coisa em uma área da sua vida e não tem tido resultado, cuidado, você pode estar fazendo o que Deus não mandou fazer. E nós temos capacidade para fazer muita coisa. Se você tem trabalhado demais, muito tempo já e não tem fruto, que você pode estar fazendo o que Deus não mandou você fazer.
Você pode estar em algo que Deus não mandou você fazer. Eu sou incomodado em não ter fruto no que eu estou fazendo. Não é arrogância não, é porque se eu estou pregando a palavra de Deus, se o que nós estamos fazendo é algo de Deus, por que não tem gente convertendo? Células que tem anos que não mandam uma pessoa para o encontro. Ô líder, você tem que chorar diante de Deus. O que está de errado? Você prega a palavra, você é de Deus, e as pessoas não querem te ouvir. A vida dela não está mudando. Cristo não está sendo transmitido para o outro, ele não está querendo ter a vida que eu tenho. Trabalharam naquela noite e nada apanharam. Versículo 4. Mas ao clarear da madrugada, não há noite que não termine, não há luta que não cesse. Se você tem vivido noites difíceis, eu quero declarar, no clarear da madrugada, Jesus vai manifestar. Jesus estava lá na praia, todavia os seus discípulos não reconheceram, não percebeu que era Ele. Aí Ele disse assim: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Ele tocou justamente na ferida. Tem aí, filhos, alguma coisa de comer? Responderam eles: não. Então disse-lhe Jesus: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com as suas vestes. Pedro tinha tirado as vestes de discípulo e colocado de pescador. Cingiu suas vestes, colocou de novo, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Versículo 8, rapidamente por causa do meu tempo. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra senão quase 200 côvados. Ao saltar em terra, viram eles brasas, peixes e pão. Olhe para cá, tudo que eles foram buscar, Jesus já tinha preparado para eles. Ao saltar em terra, viram eles pão, brasa e peixe. Quem pesca aqui sabe que uma das coisas mais difíceis depois de pegar o peixe, né, Fabão? Meu irmão está ali agora, chegou com a esposa dele, pescador nato, me ensina a pescar sempre. Só fica bravo quando eu pego mais peixe do que ele. Você vê, mesmo irmão de sangue não se alegra com a bênção da gente. Não é fácil. Mas, brincadeira à parte. Qual que é a dificuldade? Eu fui pescar com ele uma vez, nós pegamos muito tucunaré. E aí ele falou assim: eu vou fazer a comida e você vai limpar os peixes. Eu era muito mamão demais, na primeira já fui furando meus negócios. Não é assim não. Mas o cara é experiente, né? Foi fazer comida, mas a comida dele era só arroz. Mas nunca vi um arroz tão demorado, eu limpando peixe. É horrível limpar peixe. Quando os caras saíram, voltaram em terra, o que eles encontraram? Pão, brasa e peixe. Eu vou profetizar essas 3 coisas na sua vida. Cada uma delas tem um aspecto espiritual. Aí, sabe o que eu amo na Bíblia? Versículo 10. Simão Pedro entrou no barco. Disse-lhe Jesus, 10. Disse-lhe Jesus: trazei algum dos peixes que acabaram de apanhar. Rubim, eu amo o evangelho, sabe por quê? Jesus é gracioso demais. Eu já li isso aqui, eu já chorei, sabe por quê? Os caras trabalhou a noite toda e não pegou nada. Aí ele manda jogar do lado direito, porque ele tem glória. E lá em Gênesis, se você for ler, Deus deu para o homem domínio sobre as águas, sobre os peixes do mar. Mas o homem perdeu isso por causa do pecado. Mas Jesus tinha. Deixa eu te falar uma coisa: não tinha peixe naquele lugar, mas Jesus ordenou que os peixes viessem para lá, do lado direito, tá? Não na esquerda, do lado direito, por causa da justiça de Deus, a destra de Deus. Na destra de Deus, como diz Isaías 41:10. Isaías 41:10.
Não temas, porque eu estou contigo. Põe aí Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Aleluia! Na destra da justiça tem favor para você. Eu vou finalizar dizendo algo. Jesus mandou buscar os peixes que eles pegaram. É tão bonito. Eu quero que você veja a beleza do Evangelho. Em nós mesmos nós não podemos nada. Sobre a palavra deles, eles lançaram a rede e pegaram 153 grandes peixes. Volta lá para mim, nós vamos terminar juntos, nós vamos orar aqui agora. Versículo 11. Trazei, João 21:11. Trazei algum dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro, fique em pé, vamos ler isso aqui em pé juntos. Simão Pedro, os irmãos do louvor, pode subir, nós vamos cantar uma canção juntos aqui. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. Irmãos, eles trabalharam a noite toda, não é porque eles não conheciam o lago não, e não pegaram nada, mas sobre a palavra. Por isso que eu dei o título, quando o céu ordena a frutificação. Eu quero declarar sobre a sua vida, o céu vai ordenar a frutificação para a sua célula. Eu quero declarar que depois dessa palavra você vai entrar na sua célula. Se for na sua casa, você vai entrar na sua célula. Na próxima semana você vai espalhar cadeiras lá. Você vai falar: o céu já ordenou frutificação sobre essas cadeiras. O céu já ordenou frutificação sobre a minha rede. O céu já ordenou frutificação sobre esse ministério orvalho. Vocês estão debaixo de uma unção de multiplicação e vai crescer, vai multiplicar. Célula que estavam estagnadas, eu quero declarar: sua célula vai crescer, vidas serão enviadas, vidas vão se converter. Você vai ter o prazer de batizar vidas ainda esse ano. Você vai consolidar pessoas. Diga amém. Diga: eu creio que sobre a minha vida existe uma unção de crescimento e frutificação. Diga glória a Deus. Acompanha comigo só para nós terminarmos juntos. Simão entrou no barco e arrastou a rede para a terra. Quando Deus faz algo, nunca é pequeno. Cheia de grandes 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não. Deus vai dar um crescimento para vocês. Eu estou aqui declarando hoje, mas as redes não vão se romper. Toda vez que você vê em rede, o que você vê? Unidade. Nada na Bíblia é por acaso. Por que ele fez questão de colocar assim: ó, e a rede não se rompeu? É porque tem lugares que experimentam o crescimento, mas a rede se rompe. Vaidade. Nós não estamos aqui para uma rede, nós estamos aqui por causa do reino. Nós estamos aqui para servir o reino. Se eu tiver que andar com a Anísio, eu vou andar. Se tiver com o João, eu vou andar. Se tiver com o Nil, eu vou andar. Se tiver com o João, a rede não vai romper. Como que a rede não rompe? Porque nós estamos em unidade. Eu fui pesquisar. Você não é obrigado a concordar comigo, porque não está na Bíblia. Mas por que Deus me desperta para isso? Por que tem um número 153? Por que não 120? Ou por que não colocar só grandes peixes? Alguns intérpretes antigos, como o teólogo e tradutor da Vulgata Latina, São Jerônimo, ele estudou nos tempos de Jesus. Tinham 153 espécies de peixe no mundo. E esse São Jerônimo estudou isso, e ele chegou a uma conclusão: que aqueles peixes que eles pegaram não eram peixes normais,
Porque para comer você pode pegar um. Tanto que não era para comer, porque Deus já tinha colocado na brasa. O Senhor estava dizendo: Pedro, você saiu para voltar a pescar. Eu estou lembrando você, que eu chamei você e foi para pescar vidas. 153 estava simbolizando uma vida de cada nação. Eu quero declarar que esse ministério não é um ministério que vai alcançar somente essas vidas. Assim como o Senhor tem dado ao pastor Rubinho Apoliano esse encargo pelas nações, esse ministério também vai ajudar e vai abençoar outras nações. Irmãos, eu quero declarar frutificação sobre a sua vida. Frutificação sobre a sua vida.